Oi, eu sou a Catarina e hoje o vídeo está um pouquinho diferente porque eu resolvi fazer uma book tag. Essa book tag eu vi lá no canal da Paloma Lima e da Kabook TV. Então vamos começar. Essa book tag se chama Você Tem Esse Livro? Então basicamente eu faço um passeio na minha estante e respondo aqui algumas perguntinhas sobre a estante, né? Eu vou deixar as perguntas aqui na descrição, só para vocês se situarem melhor. A primeira pergunta: você tem um livro infantil? E sim, eu tenho essa edição belíssima de Pinóquio, da Dark Side. Ela é maravilhosa. Só que assim, gente, ela conta a história original do Pinóquio, que não é uma história muito infantil, não é mesmo? É uma história que tem um pouco de violência. Enfim, acho que não é uma história muito indicada para crianças. Mas é um livro belíssimo e me lembrou, né, que os contos originais eles são um pouco bizarros, macabros, enfim, mas muito legal. Próxima pergunta. Você tem um livro que não entendeu? Eu tenho vários, mas aqui na minha estante eu só tenho esse daqui, O Estrangeiro, do Camus. Eu li ele faz, assim, no mínimo uns 15 anos, eu acho, então eu era muito jovem para entender. E o que eu lembro da história é que tinha um cara chamado Marceau, eu acho. Ele assassina alguém e ele diz que ele matou alguém por conta do sol, assim, porque a pessoa estava fazendo sombra no sol, uma coisa dessa. E eu fiquei muito chocada, porque eu fiquei pensando, mas como assim, né? Como é que você mata alguém por esse motivo? Mas eu acho que eu não peguei a ideia, sabe? Eu só fiquei impactada, mas eu tenho certeza que eu não entendi a ideia. Mas enfim, seria esse. Próxima pergunta. Você tem um livro baseado em outra história fictícia? E a resposta é não. Infelizmente eu não tenho. Eu já li O Segredo da Medusa, mas eu li no Kindle, então eu não tenho físico. Próxima pergunta. Você tem uma série que não finalizou? Raramente eu leio séries, tá? Porque eu sou uma pessoa muito impaciente e eu prefiro 1000 vezes livros únicos. Mas eu abri uma exceção para essa série aqui, a série O Padronista, da Octavia Butler. Eu comprei os 3 livros e eu não terminei nem o primeiro, né? Inclusive eu parei aqui na página 183. E eu amo a Octavia Butler, eu li A Parábola do Semeador e eu, assim, panfleto para todo mundo, mas essa série aqui ela não me pegou, então acho que no futuro eu vou dar uma segunda chance. Quinto livro, você tem um livro esgotado? Eu tenho esse daqui, que inclusive eu não sei se ele está esgotado, mas teve uma época que estava muito difícil de encontrá-lo. E eu nem li, então eu sei que é sobre um navio. E aí eu comprei ele justamente porque ele tem algumas coisinhas dentro, ó. Tem uns papéis aqui que fazem referência à história, tem umas partes com anotações, com cards, né? Enfim. Eu comprei por isso, tá? Mas eu não li, então não posso contar muito sobre o que se trata, não é mesmo? Você tem um livro edição de bolso? Tenho essa série aqui, dos feminismos plurais. Eu tenho esse da Djamila Ribeiro, Lugar de Fala, que também é um livro que eu indico a todo mundo, né? Em que ela fala sobre como o racismo patriarcal, ele apostou que fala sobre as próprias mulheres, né? Então é um livro que eu recomendo demais. Você tem um livro escrito por um autor usando o pseudônimo? Sim. Eu tenho um box das Irmãs Brontë, então eu escolhi o Jane Eyre, que eu li recentemente. Todas as Irmãs Brontë, elas escreviam por um pseudônimo, né? Porque na era vitoriana não era bem visto que mulheres escrevessem livros, então todas elas usaram pseudônimo por muitos anos, né? E Jane Eyre é um livro que, cara, eu adorei, assim. Ele é um calhamaço, ele tem quase 600 páginas, mas fala sobre a história da Jane, que é uma menina órfã, né? E ela depois que os pais morrem, ela vai morar com um tio, só que aí o tio morre também, e aí ela acaba indo morar com a tia, e a tia humilha ela, trata ela muito mal, enfim, envia ela para uma instituição, e ela passa 8 anos nessa instituição.
e lá na instituição ela se esforça muito para aprender, para realmente mudar de vida, né? E a Jane, ela é uma personagem que ela tem muita coragem e ela tem muita vontade de fazer as próprias escolhas, coisa que não era desejável para as mulheres do século XIX, né? Então, assim, é um baita livro que eu recomendo para todo mundo, tá? Você tem um livro ilustrado? Sim, eu tenho essa edição belíssima de Vidas Secas, da Antofágica. Eu comprei na pré-venda. Ela tem o prefácio do Djavan, inclusive, e ela tem ilustrações maravilhosas. Aqui, deixa eu mostrar para vocês, ó. Temos essa ilustração aqui. E assim, né, gente? Vidas Secas é o livro que sempre me faz chorar. Eu acho que é muito mais do que uma questão de uma família retirante da seca, mas é sobre como a pobreza e a miséria torna as pessoas muito mais próximas dos animais do que dos seres humanos, né? Então, é um livro muito tocante, né, e muito emocionante, pelo menos para mim, né? Você tem um livro que nunca ouviu falar antes? Tenho esse aqui, Planolândia. A premissa dele é muito esquisita e por isso que me chamou a atenção. Sim, gente, eu sou uma mulher com gostos excêntricos, para dizer o mínimo. Planolândia é um mundo bidimensional que é habitado por formas geométricas, né, que são 2D, né? Então elas só têm comprimento e largura. E elas são submetidas a um regime autoritário. E aí eles são incapazes de imaginar uma terceira dimensão. E aí um estranho visitante aparece e transporta o quadrado para uma terceira dimensão. Enfim, é uma proposta bem doida. Eu não consegui terminar de ler esse livro porque eu achei ele muito parado, mas eu pretendo dar uma segunda oportunidade para ele. Você tem um livro que foi adaptado pela TV? Tenho dois, e os dois são do Jorge Amado. Eu tenho A Morte e A Morte de Quincas Berro d'Água, e eu tenho Gabriela Cravo e Canela. Enfim, né, gente, não preciso nem explicar muito, né? Eu gosto muito da literatura do Jorge Amado. Eu acho que ele é um autor que eu consigo ler e ouvir o sotaque. E, assim, eu me sinto muito em casa lendo Jorge Amado, sabe? Recomendo demais. Você tem um livro escrito por alguém que é originalmente famoso por outra coisa? Sim, eu tenho esse livro do Jô Soares, O Homem que Matou Getúlio Vargas. Esse livro aqui, gente, é muito engraçado porque conta a história de um assassino de aluguel, só que ele nunca consegue assassinar alguém porque sempre alguma coisa muito mirabolante acontece e ele não consegue cumprir o seu trabalho. É muito engraçado aqui esse livro, é muito divertido, é muito fora da curva, eu diria. Você tem um livro autografado? Sim, eu tenho esse livro aqui, O Normal, da Adriane Goldoni. Aqui, o autógrafo dela. Esse livro eu comprei ano passado, na Blumenau Comics Experience. E é muito legal você ir para esses eventos para conhecer autores, né? E para trocar uma ideia com eles, né? Conversar sobre a obra. Inclusive, esse é um livro de contos. Eu não sou uma grande leitora de contos, mas esse livro me chamou muito a atenção. E teve um conto aqui que eu gostei muito, né? Que os contos aqui, eles são um pouco realismo mágico, terror, ficção científica ali. E eu gostei bastante, assim. Me surpreendeu muito positivamente. Você tem um livro de poesia? Não, eu não tenho. Eu não leio poesia, tá, gente? Assim, eu tenho algumas exceções, que são, por exemplo, Morte e Vida Severina, do João Cabral de Melo Neto, que é um poema, né? Não sei se encaixa como poesia, mas eu nem tenho físico, então não conta, né? Você tem livro com selo de prêmio? Tenho o Ensaio sobre a Lucidez, do Saramago, né? Tem aqui embaixo o Prêmio Nobel. Esse livro especificamente eu ainda não li, mas pretendo ler assim que possível. Eu já li Ensaio sobre a Cegueira e eu, assim, fiquei alucinada. Eu li em um final de semana. Eu só falava sobre isso, eu queria que outras pessoas falassem sobre isso. E, enfim, eu fiquei doida. Você tem o mesmo livro em duas versões?
Em duas versões físico, não. Eu tenho 1984 físico e eu tenho uma versão digital dele, porque essa edição aqui, a letra é pequena demais e eu sou míope, então eu não conseguia ler com essa fonte, né? Então eu acabei comprando a versão em e-book, né? Mas assim, eu não sei se conta para essa categoria, mas enfim, né? Vamos fazer de conta que sim. Você tem um livro de contos, além do normal que eu já mostrei, eu tenho esse daqui, da Margaret Atwood, O Ovo do Barba Azul, que são basicamente alguns contos dela. Então, se você já conhece o trabalho da Margaret, você já imagina, né, o que é que tem aqui. Então, são contos também na sequência de ficção científica, né? Então, você tem um livro em outra língua? Olha, eu tenho um gibi da Turma da Mônica em espanhol. E se você considerar que o gibi é livro, então sim, tenho. Você tem um livro que foi transformado em filme? Eu tenho o Morro dos Ventos Uivantes, né, que ele tem vários filmes já, várias adaptações. Mas assim, mesmo que você já tenha visto a adaptação, eu recomendo fortemente que leia o livro, porque o livro é simplesmente perturbador, é diferente e é um tipo de livro que você não esquece. É um tipo de livro que, nossa, esse daqui me marcou, hein? Pelo amor de Deus. Eu só pensava, como é que o Heathcliff consegue superar todas as minhas expectativas, sabe? Tipo, eu penso assim, ele não pode ser mais absurdo. Ele vai lá e mostra que pode sim. Então, foi um livro que eu gostei muito porque eu odiei todo mundo, mas eu continuei a ler pela história, então eu recomendo demais. Você tem uma HQ? Eu tenho várias, mas eu escolhi mostrar essa daqui, que se chama A Origem do Mundo, uma história cultural da vagina ou a vulva versus o patriarcado. É uma HQ que a Liv Stromskit, ela vai falar sobre algumas figuras que acabaram prejudicando, né, as mulheres por terem ideias absolutamente machistas, misóginas e patriarcais. Mas você deve estar pensando, nossa, mas que história mais triste, que pesado, não sei o quê. E não, assim, é uma história que tem uma carga de humor também, né? Não é uma história de ficção, então é uma não ficção aí, se você gosta de não ficção, recomendo bastante. Você tem um livro escrito por 2 ou mais autores? Eu tenho esse daqui, que é uma coletânea de contos. Então, deixa eu ver aqui quais são os autores, né, que tem contos aqui. Tem a Joanne Harris, o Neil Gaiman, o Walter Mosley, Peter Straub, Cat Howard, Tim Powers, Kurt Anderson, Elizabeth Hand. Então, tenho esse daqui. Então é isso, pessoal. Essa foi a minha book tag. Você tem esse livro. Percebam que eu sou uma garota muito eclética, não é mesmo? Se você gostou do vídeo, deixa o like. Comenta aqui embaixo quais desses livros você já leu, quais você se interessou em ler. Se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações. Tchau!